Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar nosso ano litúrgico, é o ano C, Evangelho de Lucas. Estamos no 19º encontro. Vamos trabalhar o 8º domingo do tempo comum. Jesus, nessa semana, quer nos ensinar como os responsáveis das comunidades cristãs e os irmãos devem estar animados por um zelo autêntico e eficaz. O ser humano recebeu a palavra do Deus Palavra. A imagem do seu Criador, ele deve ser simples, sincero, e suas palavras devem estar em harmonia com os sentimentos do seu coração. Quem denuncia nos outros os defeitos e não corrige a si próprio é um hipócrita. Os responsáveis pela comunidade devem evitar o vício de corrigir os outros e não corrigir a si mesmo antes de corrigir o próximo. A antífone de entrada vem tirada do Salmo 17, versão grego-latina, 18, versão hebraica, do versículo 19 e 20. O Senhor se tornou meu apoio, libertou-me da angústia, isto é, da morte, e me salvou, vencendo a morte, porque me ama. Este é um salmo do tempo do pré-exílio da Babilônia. Deus intervém na história do povo eleito e vem ao encontro das preces da comunidade. A comunidade reunida irá, na Eucaristia, celebrar a intervenção de Deus que agiu no seu Filho Jesus, vencendo a morte e dando a vida, isto é, da angústia à salvação. Onde está tua vitória, ó morte? Canta São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 55. A primeira leitura vem tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 27, do versículo 5 a 8, da versão grega, capítulo 27, do versículo 4 a 7. Este livro de sabedoria quer nos ensinar através de uma analogia, uma comparação. A fala é o critério principal para avaliar uma pessoa. O ser humano é colocado à prova. Para conhecê-lo, é preciso que o coloque numa situação de decisão. Deus é aquele que adota o método de provar o ser humano para ver o que ele traz no coração. Podemos encontrar isso no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Podemos também ver o versículo 3, mas vamos ver só o versículo 2. Depois, quem quiser, pode continuar a leitura lá do livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembrar-te-ás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te faz percorrer durante 40 anos no deserto, para que experimentasses a pobreza. Assim ele te provou, para conhecer o que havia no teu coração e saber se irias ou não observar seus mandamentos. Deus é aquele que vai experimentar o homem para prová-lo na sua fé. O ser humano vem provado pelo seu raciocínio como atividade mental. Aqui temos 3 provas sugeridas. Essas 3 provas nós vamos encontrar também no Evangelho. A primeira prova, a prova da peneira. A segunda prova, a prova do fogo. A terceira prova, a prova do fruto. Se ele superar as 3 provas, as provações, ele recebe o louvor e a aprovação. Ele passou pela prova. Na prova da peneira, nós encontramos, nas palavras do ser humano, pode aparecer os defeitos da pessoa, as suas impurezas. Então, atenção àquilo que o homem diz. Na prova do fogo, o homem vem colocado à prova pelos seus pensamentos. Então, um vaso mal feito, quando for colocado no fogo, quebra.
A prova do fruto. As palavras dos homens, frutos, revelam seus sentimentos. Então, o falar, o pensar, isto é, raciocinar, e os sentimentos revelam o ser humano. Você deve ter atenção naquilo que fala a sabedoria, para saber quem é o ser humano. O Salmo é o Salmo 91, versão grego-latina, 92, versão hebraica. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. A primeira estrofe é uma aclamação de louvor a Deus na liturgia celebrada no templo. É o templo já reconstruído. Ali se celebrava a liturgia da manhã e da tarde. Celebrava-se a bondade de Javé durante a manhã e à tarde o seu amor fiel. Na segunda estrofe, vemos a descrição do homem justo, comparado com a palmeira e o cedro do Líbano. Estes justos vêm plantados no templo, não nas florestas, mas no templo, nos átrios onde florescerão com a justiça. A terceira estrofe, nós vemos como a palmeira e o cedro do Líbano são símbolos de longevidade. O homem pio justo não enfraquece ou se desfigura, mesmo na idade avançada. Dar fruto realiza o sentido da vida, pois em Javé, Deus, não existe nenhuma injustiça, sendo então refúgio de todo homem sábio, que passou pelas provas da peneira, do fogo e do fruto, e encontrou em Deus seu rochedo, fortaleza protetora. Na hora do perigo, nós vemos que ele deve sempre confiar, e em Deus não existe o mal. O mal é um defeito humano, não de Deus. A segunda leitura é de São Paulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 58. É o encerramento do capítulo 15, onde Paulo fala o argumento sobre a ressurreição. Este ser corruptível, diz São Paulo, este ser corruptível, estará revestido de incorruptibilidade. A realidade humana, a vida humana, o corpo humano é corruptível, mortal. Podemos aplicar em Jesus. Jesus foi concebido em Maria com um corpo corruptível, um corpo mortal. Então ele participou da nossa humanidade e da fragilidade da humanidade. Esse ser mortal será revestido, isto é, um corpo ressuscitado, vestido de imortalidade, isto é, incorruptível. Jesus ressuscitou a humanidade nascida de Maria, esse corpo corruptível, e traz a mesma humanidade na ressurreição, já num corpo incorruptível. A humanidade se revestiu de incorruptibilidade e por isso em Cristo não morre mais. Este ser mortal, quando estiver vestido de imortalidade, a ressurreição é um corpo, mas não mais um corpo corruptível, é um corpo glorioso, um ser. Mas é um ser que se veste em seu corpo de imortalidade. A partir dessa realidade do corruptível vestido de incorruptibilidade, é que nós vemos se cumprir a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. A morte foi afogada, destruída pela ressurreição. A vitória da vida sobre a morte. A vida é superior à morte. Esta morte que foi tragada em Jesus Cristo na cruz, vencedor da morte. Paulo então canta: onde está a tua vitória, ó morte? A morte perdeu, foi derrotada pela vida, em Cristo. Ela não é mais aquela que domina o ser humano. O ser humano veio libertado da condenação da morte. Paulo coloca a morte como se fosse um ser
que venceu, que foi vencido. Onde está o teu aguilhão? O aguilhão é uma vara com ferro afiado para forçar o gado, tocar o gado e forçar a trabalhar e caminhar. O aguilhão da morte era o pecado, que conduzia o ser humano à morte. O que deu consciência ao pecado e à punição foi a lei, que pela graça Jesus venceu a lei, venceu o pecado e, vencendo o pecado, venceu a morte. Diante desta grande luta em que a morte foi vencida, quando o pecado foi derrotado na cruz e sua ressurreição, ele então se manifestou como vida para todos. Assim Paulo canta: graça seja dada a Deus, o Pai, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Ele venceu a morte e nos deu a vida, a imortalidade. Diante de tudo que o Pai realizou por meio de seu Filho, os cristãos que vivem com Cristo, por Cristo e em Cristo, devem ficar firmes, inabaláveis, fundados em Cristo. E trabalhando, se esforçando de forma crescente, cada vez mais na obra do Senhor, pois não se esforçam em vão. Com esta certeza e plena confiança, não precisamos temer a morte. Em Cristo saímos vencedores, revestidos de um corpo imortal, incorruptível. Quem tem muito a amar o que o Pai realizou por nós por meio de seu Filho, não desespera, pois sabe em quem ele colocou sua confiança. O nosso evangelho é de Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 45. Encontramos 4 pequenas parábolas de Jesus, que quer nos levar à reflexão. A pergunta do tempo comum, uma delas eu dizia para vocês, quais exigências para sermos discípulos de Jesus hoje? Os discípulos de Jesus devem ser cheios de amor e devem existir em função dos outros. A primeira parábola é do cego. Pode guiar outro cego? Essas palavras foram ditas contra os fariseus. Esse discurso de Jesus faz parte do Sermão da Planície. Os fariseus se apresentavam como guias do povo à santidade. Estudavam meticulosamente a lei e procuravam observá-la. Mas são cegos, pois se fecharam à revelação de Deus. Eram impenetráveis à palavra de Deus anunciada por Jesus. A palavra de Jesus vem dirigida aos discípulos e eles devem ter os olhos abertos para não serem cegos como os fariseus ou os mestres da lei. Os discípulos devem ter consciência da sua responsabilidade. E o discípulo não é cego quando for como seu mestre, isto é, como Jesus. Assim o discípulo transmite o que recebeu de Jesus, o mestre. Ele só pode estar à altura de sua responsabilidade para com os outros, imbuído, cheio, pleno das palavras de Jesus. O discípulo deve passar pela prova da peneira, ser portador da palavra que aprendeu do mestre. A segunda parábola é do cisco no olho. Para permanecer fiel à sua missão, o discípulo deve repreender aquele que erra e aquele que peca, oferecendo-lhe um auxílio, para que possa ficar livre dos seus erros. Mas a repreensão traz um perigo. Medir com a medida errada. O amor próprio distorce a verdade. Os mínimos erros do outro tornam-se grandes e os próprios erros são encarados como pequenos. Há uma distorção aqui.
Aqui incorre o perigo da hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Quem repreende os outros, com isso espera pretender vencer o mal neste mundo. Mas, se não vence também em si próprio, provoca uma cisão entre o interior dele e seu exterior, entre aquilo que ele vive e aquilo que ele faz. Se deve iniciar consigo mesmo, tirando a trave que está no olho, e assim estará apto para admoestar o outro. Primeiro, deve condenar os erros cometidos no próprio coração. Se não agir assim, se assemelha então, eu dizia, aos fariseus, hipócritas e mestres da lei, que queriam corrigir os outros, mas não se corrigiam. Assim, ele passa pela prova do fogo, o uso do raciocínio, do discernimento. A terceira parábola é a da árvore boa. O perigo da hipocrisia é superado se a ação exterior é a intenção interior. O perigo da hipocrisia é superado se a ação exterior e a intenção interior formarem uma unidade. Para os fariseus, uma ação é boa, também para os doutores da lei, se estiver em conformidade com a lei. Jesus chama de boa aquela que sai do interior do coração humano. O coração, centro dos pensamentos, desejos, sentimentos, palavras e obras. É a sede das decisões morais. O que procede do coração do homem, palavras e ações, permitem discernir como está o interior do ser humano. E assim se desmascara o coração do homem, como o fruto mostra a qualidade da árvore. Aqui se vence a terceira prova, a prova do fruto. As palavras do homem revelam seus sentimentos. Assim, completa a primeira leitura, depois de passar pela prova da peneira, prova do fogo, prova do fruto. A quarta parábola é a parábola do homem sábio, o bom tesouro. O coração, centro das decisões morais e religiosas do homem, assemelha-se a um cofre forte de um tesouro. Do mais profundo da personalidade, sede das decisões, depende as palavras e os atos, podem ser boas ou maus. O discípulo de Jesus, as palavras podem ser boas ou más. O discípulo de Jesus deve ser luz dos outros, ou do bem, que transborda, que se manifesta em palavras e atos. O coração é o cofre, onde se encontra somente o bem, quando ele estiver totalmente preparado por Jesus, o Mestre, e assim seu coração será bom. O homem bom é aquele que, em sua mudança radical de vida, entra numa nova relação correta e íntegra para com Deus, através do Mestre Jesus. Assim, o ser humano se revela em suas escolhas. Primeira leitura. O sábio está em relação ao ser igual ao Mestre, ser perfeito, e por isso tem um tesouro. A antífona de comunhão é de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E diz: Eis que estou convosco todos os dias, podemos dizer, na Eucaristia, até o fim dos tempos, pois ele é Emmanuel, Deus conosco, diz o Senhor. Então esse é o comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.